Oi. Boa tarde, meu nome é Alex. Vamos falar de pacientes com hepatite, como atender. Primeiramente, vamos explicar o que seria hepatite. A hepatite é uma infecção dos hepatócitos que provoca necrose e inflamação do tecido hepático, podendo causar comprometimento de suas funções, como excreção de substâncias tóxicas, armazenamento de glicogênio e metabolismo de nutrientes, além da síntese de proteínas. As hepatites podem ser classificadas de acordo com o seu agente etiológico ou sua causa, e ela pode ser uma hepatite viral, alcoólica, medicamentosa e autoimune. As principais hepatites são as virais e elas se dividem em A, B, C, D e E, sendo que as mais comuns são a, B e C. Vamos falar agora sobre as vias de transmissão. A hepatite A e E é uma contaminação por via orofecal, ou seja, quando se tem água contaminada, condições precárias de higiene, alimentos contaminados e saneamento básico inadequado, tudo isso favorece a contaminação pelo vírus da hepatite A ou E. Já a hepatite B, C e D, o contágio ocorre por via sanguínea, que pode ocorrer da seguinte forma: ou por transmissão vertical, onde a mãe contaminada pode passar para o recém-nascido no momento do parto, acidente com material pérfuro cortante contaminados, principalmente para profissionais da área de saúde, como dentistas, médicos, enfermeiros, uso compartilhado de agulhas, alicates de manicure e lâminas de barbear que já estejam previamente contaminados, via sexual sem uso de preservativo, principalmente para o vírus da hepatite B. A hepatite C, há casos, mas o número é bem diminuído, mas existe a possibilidade também de contágio sexual pelo vírus da hepatite C. E procedimentos médicos, odontológicos e hemodiálise, onde não se respeita os procedimentos de biossegurança, pode aumentar o risco de contaminação pelo vírus da hepatite B, C ou D. Nós temos aqui dois gráficos que a gente mostra, nos últimos 10 anos, o aumento do número de casos, principalmente de hepatite C. Há um aumento muito significativo desses casos de hepatite C, onde há um número de óbitos muito grande, que chega em torno de 76% por conta do vírus da hepatite C. O vírus da hepatite B causou óbito de 21% desse número de casos, e a A e a E, pouco mais de 2%. O que nós concluímos a respeito desses gráficos? Que a hepatite C ela é muito mais letal do que as outras hepatites, do que todas as outras hepatites juntas, ok? Passo agora para a Mayara. Então, agora é a Daniela que vai falar. Então, vou falar sobre hepatite A. Então, a grande característica da hepatite A é que ela é altamente resistente no ambiente, né? Ela consegue ficar ali por dias, sobreviver a uma temperatura muito alta e consegue ficar até 30 minutos sobrevivendo à radiação ultravioleta. A via de propagação mais importante é a fecal oral. Ela pode ser de pessoa para pessoa, pela ingestão de água ou alimentos contaminados. E é muito frequente onde saneamento básico e saúde geral são pobres. Ou seja, naqueles países que estão em desenvolvimento, né, principalmente naquela região do sul da Ásia, África subsaariana, norte da África. E o período de incubação médio da hepatite A no organismo é de 30 dias. Aí eu coloquei que a gravidade da hepatite A está totalmente relacionada à idade. Quanto mais velho for a pessoa, mais grave vai ser a doença. Aí eu coloquei, crianças menores de 6 anos, né? Elas são geralmente assintomáticas e em apenas somente 10% dos casos que apresentam aquele sintoma de ficar com a pele amarelada, os olhos, né, amarelo. Já em adultos, é muito maior, é de 40% a 70% desse sintoma. E quando a doença ela acomete de forma leve, ela fica ali de 1 a 2 semanas.
Já quando é de forma grave, ela pode ficar ali por vários meses. Aqui também coloquei que a insuficiência hepática, ela acontece em maiores de 50 anos, em 2% dos casos. E já a hepatite A fulminante, ela é rara, mas acontece. Ela pode acontecer em 0,1% em até 14 anos de idade, já em jovens e adultos, 0,4%, e maiores de 40 anos pode ter 1,1% dos casos. Aí, agora, os fatores de risco para a transmissão da hepatite A. O contato com as pessoas infectadas com hepatite a ingestão de água e alimentos contaminados, as viagens internacionais para regiões de risco foram aquelas que eu disse antes, algumas regiões da África, da Ásia, assim como também tem da América Latina. Contato com crianças pequenas, relação sexual desprotegida. Aí eu coloquei as manifestações clínicas. Nós temos os sintomas iniciais e os sintomas específicos. Os sintomas iniciais vai ser aqueles: fadiga, mal-estar, náusea, anorexia, febre, dor abdominal. Já os sintomas específicos são esses daqui. Colúria, o que é isso? É quando a urina ela vem escura. A colia fecal é o esbranquiçamento das fezes. Ictericia é aquele sintoma de ficar com a pele e os olhos amarelados, e prurido, que é coceira na pele, Aí, o diagnóstico é de forma sorológica, Os marcadores sorológicos. A gente vai colocar no exame, Esse anti-HAV. Aí pode vir de duas formas, Pode vir esse IgM ou esse IgG. O IgM vai aparecer naquela fase aguda, de 5 a 10 dias após a exposição. E as taxas dele no exame vai declinando por volta de 6 meses. Ou seja, ele aparece quando a pessoa se contaminou recentemente, na fase aguda. Já o IgG é quando a pessoa já se curou da doença. E esse IgG, ele aparece detectável por décadas. E também coloquei aqui que a taxa de cura, que aproximadamente 66% evolui para a cura em 2 meses e 85% em 3 meses. E quase todos em 6 meses já conseguem se curar da hepatite A. E o tratamento não tem um tratamento específico para a hepatite A, porém falam, ficar de repouso, se hidratar bastante, ter uma alimentação adequada, não ingerir bebida alcoólica por no mínimo 6 meses e ter aquela atenção especial, das medidas de prevenção fecal oral, já que é a via de transmissão mais importante. Até 10 dias após o início dos sintomas de ficar com a pele amarela, com o olho amarelo. E a parte de medicação seria aquelas por sintomas, o antieméticos, que é para vômito, antitérmicos para febre. E as medidas de profilaxia, higiene pessoal, sempre lavar as mãos, saneamento básico adequado, imunização ativa, seria a vacina, de duas doses com intervalos de 6 meses. E imunização passiva, essa seria quando a pessoa está com a doença ali aguda. Ela é de dose única e ela tem que ser 8 dias após os sintomas iniciais. Aí agora eu vou falar da hepatite E. A hepatite E, ela é bem parecida com a hepatite A. E uma característica dela é que, geralmente, os pacientes eles têm uma recuperação espontânea, em quase todos os casos. Porém, ela é uma hepatite aguda, porém ela pode ocorrer de forma crônica. Aonde? Seria em pacientes que têm o sistema imunológico baixo, tipo pacientes que fazem quimioterapia,
fazem uso de imunossupressores, têm órgãos transplantados, aí sim a hepatite A pode ocorrer de forma crônica. A principal transmissão é fecal-oral, assim também como a hepatite A, e o período de incubação no corpo varia de 4 a 5 semanas, com média de 40 dias. E os fatores de risco para a transmissão são também um pouco parecidos com a hepatite A, viagem para países endêmicos, seria aqueles países onde o saneamento básico não é adequado, também ingestão de água, alimentos contaminados. Uma diferença também da hepatite para A é que esse vírus da hepatite A, quer dizer, a gente pode encontrar na carne de animais, como porco, javali. E os sinais e sintomas é bem variável. A pessoa pode ser assintomática, assim também como ela pode ter sintomas, como mal-estar, febre, e também pode ocorrer hepatite fulminante. E também uma observação que a hepatite E, ela tem maior taxa de mortalidade em mulheres grávidas, principalmente no terceiro trimestre de gestação. E o diagnóstico e tratamento, né? O diagnóstico também é um marcador sorológico, esse anti-HEV, e também pode aparecer no exame o IgM ou o IgG. O IgM, sempre lembrar que é na fase aguda, e o IgG na fase crônica. Aí o IgM ele é detectável no início dos sintomas e desaparece em um período de 4 a 6 meses, e o IgG persiste por volta de 12 anos após a infecção. Alguns estudos comprovam a redução da carga viral com o uso combinado de interferon, pregilado e ribavarina com monoterapia com ribavarina. Aí a gente também pode considerar a biópsia hepática antes de realizar o tratamento. E em pacientes imunossupressores, a gente pode ter diminuição das doses dos remédios, né? E a prevenção? A prevenção está na vacina, que tem uma vacina que foi produzida recentemente, com 3 doses, com eficácia de 100%. Agora, vou deixar para a Júlia. Bom dia, meu nome é Júlia. Agora eu vou falar um pouco sobre a hepatite B. A hepatite B é uma dos 5 tipos de hepatite que existem no Brasil. O vírus da hepatite B está relacionado a 21,3% das mortes relacionadas à hepatite entre o ano de 2000 e 2017. Só perdendo para a hepatite C, que é a que mais matou nesse período, né, como o Alex mencionou anteriormente. Na maioria dos casos, o indivíduo ele não apresenta sintomas, e por isso dificulta muito o diagnóstico de imediato, né? Então, normalmente, acontece esse diagnóstico depois de décadas, quando o indivíduo ele começa a ter outras doenças relacionadas ao fígado, como cansaço, tontura, enjoos e vômitos, febre, dor abdominal e peles e olhos amarelados. Pode passar. O tratamento para a hepatite B, a hepatite B ela não tem cura, e o tratamento ele tem como objetivo reduzir a progressão da doença, para que não ocorra complicações, como a cirrose e o câncer hepático, principalmente. Por isso é tão importante a prevenção, né? Porque como tem a vacina para a hepatite B, a melhor forma, né, é a prevenção. E em casos de hepatite crônica, ou seja, quando a doença progride para uma cirrose, o paciente tem que fazer transplante de fígado. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre a hepatite D, que também é conhecida como hepatite delta. Ela vai sempre ser associada com o vírus da hepatite B, né, que é o HBV, e por isso existem 2 maneiras de você ser infectado pelo HDV, que é o vírus da hepatite D. A primeira é quando você é contaminado simultaneamente com a B, que é ao mesmo tempo, né? E a segunda forma é quando quando o indivíduo já tem o HBV crônico e adquire posteriormente o vírus da hepatite D. A hepatite D crônica é considerada a forma mais grave de hepatite viral,
crônica, que com progressão mais rápida para cirrose e um risco aumentado para descompensação, CHC e morte. Pode passar. O tratamento para hepatite D, como também não tem cura, e o objetivo dele também é diminuir a progressão da doença, né? E hoje em dia existem duas terapias que são compostas por alfa-P-interferonema 2A ou um análogo de nucleotídeos. E todos os pacientes com hepatite D, eles devem ser encaminhados a um serviço especializado, porque e se orienta, né, quando é feito o tratamento, a não consumir bebidas alcoólicas. Pode passar. Como eu mencionei anteriormente, é muito importante a prevenção, e tem a vacina, né, para hepatite B, e ela é disponível pelo Sistema Único de Saúde para todo mundo, independente da idade. Então, é a melhor forma, né, de você se prevenir. E tem outras formas também, que é usando o preservativo nas relações sexuais, não compartilhar objetos pessoais, como lâminas de barbear e depilar, escova de dente, material de manicures e pedicures. E é isso, pode passar. Oi, gente, meu nome é Mayara, eu vou falar sobre hepatite C. Antes de dar início, eu queria falar que é a mais prevalente e, consequentemente, é a que tem mais taxas de mortalidade, pois na maioria dos casos são assintomáticos. Logo, isso dificulta o diagnóstico precoce e o tratamento. A hepatite C é uma infecção de origem parenteral, principalmente que ocorre via sangue contaminado. Usuários de drogas injetáveis ilícitas, pacientes hemofílicos e pacientes que fazem hemodiálise, os profissionais de saúde com histórias de acidentes percutâneos, ou seja, o risco de contaminação pelo vírus da hepatite C após o ferimento com agulhas contaminadas é de até 10%. E os indivíduos que receberam hemotransfusão antes de 1994. Pode passar. O usuário de drogas injetáveis e ilícitas é considerado atualmente o principal fator de risco para a aquisição da hepatite C. Não existe vacina contra o vírus da hepatite C, porém há tratamento com medicamento e esse medicamento é fornecido pelo Sistema Público de Saúde. Cerca de 50 mil pessoas no Brasil têm hepatite C e não sabem, provavelmente porque nunca apresentaram sintomas. Muitas das vezes, quando os sintomas surgem, é porque já existe um quadro de cirrose ou até de câncer de fígado. Ambas situações são graves. Ou seja, quando a doença progride para uma cirrose, o paciente tem que fazer transplante de fígado. Pode passar. A transmissão. A transmissão pelo vírus da hepatite C ocorre através do contato com sangue e hemoderivados contaminados, como o uso de drogas ilícitas, como eu já tinha dito, devido ao compartilhamento das seringas, tatuagens e piercing com instrumentos já contaminados, manipulação de materiais perfuro-cortantes contaminados com materiais biológicos, hemodiálise, como eu falei também, devido ao compartilhamento do material contaminado. A transmissão através da relação sexual também pode ocorrer, mas ela é rara, ao contrário da hepatite B, como a Júlia falou, porque os níveis de secreção genitais são baixas. E a transmissão na gestação ou no parto pode ocorrer também. Pode passar isso. O tratamento da hepatite C, como eu falei, é feito com medicamento antivirais que leva de 90 a 120 dias, tendo pouco efeito colateral e elimina o vírus completamente do organismo. E esse medicamento, como eu falei também, é fornecido pelo Sistema Público de Saúde no Brasil. Meu nome é Jacinto, eu vou terminar aqui o nosso trabalho. Vou falar sobre os protocolos clínicos.
A principal forma de segurança ainda tanto para a hepatite como as principais doenças, né? Temos até o exemplo agora da pandemia que estamos do coronavírus, né? É a utilização correta do EPI completo e seguir todas as normas de biossegurança. A biossegurança é o conjunto de ações destinadas à prevenção e minimização ou eliminação de riscos inerentes a atividades profissionais. A higienização da mão pode ser feita por higienização simples, higienização antisséptica, fricção antisséptica e antisepsia cirúrgica. Os equipamentos de proteção individuais que todos conhecem, né? São as luvas, máscaras, óculos de proteção, gorro, aventais, sapatos fechados, face shield. E a imunização, como já foi citado por meus parceiros do grupo aí, tem a vacinação para hepatite A e C, que são administradas em doses aí via intramuscular. Pode passar. É o próximo. A hepatite é a B, né? Que tem vacinação. A B e a A. A C não tem. Sim, a B e a A só. É que você falou a C. Desculpa. A hepatite B, que é administrada em 3 doses via intramuscular, e a hepatite A em 2 doses. São essas duas que possuem só a vacinação, né? Que é para fazer a imunização, né? Pode passar esse. Aí nós temos os protocolos clínicos, que já foi apresentado por todos os nossos amigos aí, né? São os exames específicos para diagnóstico da hepatite, que são os marcadores sorológicos e os exames de biologia molecular, que pode ser visto aí no gráfico, né? Hepatite A, anti-HIV, HAV-IgM, anti-HAV-IgG, hepatite B, HBsAg e anti-HBC, hepatite C, anti-HCV, hepatite D, HBsAg, anti-HBC total e anti-HDV total, e hepatite E, anti-HEV, IgM, anti-HEV, IgG. Pode passar. No plano de tratamento, nenhuma modificação é necessária, mas devemos sempre consultar os médicos clínicos para determinar o estado de disfunção hepática e a recomendação para o tratamento inicial. O hepatite aguda, as recomendações, segundo o Ministério da Saúde, são tratamentos odontológicos somente realizados em portadores de hepatite virais aguda e após o período de recuperação clínica bioquímica do indivíduo. Durante o quadro agudo, apenas tratamentos de urgências devem ser realizados. Caso haja necessidade de intervenção cirúrgica nesses pacientes, devem ser solicitados exames hematológicos com plaquetometria, que é a contagem de plaquetas no sangue, ATP, que é tempo de protrombina, INR, que é Índice Internacional Normalizado, e a TTP, que é tempo de tromboplastina parcial ativada. Todos esses exames são necessários para essa intervenção, né? E já a realização de qualquer cirurgia em pacientes hepatopato envolve risco de hemorragias severas. Os profissionais de saúde, em conformidade com a Lei 6.259, de 30 de outubro de 1975, são obrigados a comunicar à vigilância sanitária ou os órgãos ao SUS a ocorrência de casos suspeitos ou confirmações da doença da hepatite. Pode passar. Ainda voltando ao protocolo, cirurgias odontológicas menores podem ser realizadas com uma contagem de plaquetas acima de 5.000 por milímetros cúbicos. Cirurgias maiores, como exodontia de dente incluso ou outras cirurgias ósseas, devem ser realizadas com plaquetometria mínima de 80.000 plaquetas milímetro cúbico no sangue. A utilização de hemostáticos locais é de extrema importância para a realização de cirurgias odontológicas nesses pacientes. Os hemostáticos locais que têm surgido são selante de fibrina, celulose oxidada, cianoacrilato, o gel de plasma rico em plaquetas e bochechas de ácido tranexâmico.
Existe ainda trabalho na literatura que indica a utilização de plásticos frescos congelados antes das cirurgias como medida profilática, para que os níveis de TP e TTP atinjam níveis satisfatórios, assim como o menor risco hemorrágico. Pode passar? A nossa bibliografia do trabalho encontra-se aí. Também consultamos o Ministério da Saúde, o site do Ministério da Saúde, para informações. E terminamos agora nosso trabalho, nossa apresentação, professores. Só uma coisa, professora. Existe vacina tanto para A, tanto para B e quanto para E. Você acabou esquecendo de mencionar a hepatite E também. Isso. Então, muito obrigada, gente. Aqui está finalizado o trabalho. Não acabou a gravação.